informação que chega pra gente urgente aqui envolvendo o intérprete do personagem Louro José, da Ana Maria Braga. Olha, essa informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Léo Dias, na coluna dele no site Metrópolis, onde ele trouxe pra gente detalhes sobre a herança do Tom Veiga, que foi casado durante muito tempo, inclusive acho que a gente tem até aqui a foto dele com a esposa, né? Acho que é Cibele Hermínio o nome da esposa, se eu não me engano, tá? E parece que a família estaria com uma intenção de exumar o corpo do intérprete do Louro José, do Tom Veiga, para avaliar se ele não foi envenenado. Essa é a informação que chega pra gente. O Léo Dias colocou na matéria dele lá no Metrópolis, e a Fábio Oliveira, colega do Léo Dias, trouxe essa informação também na coluna dela, olha lá. Para anular testamento, família de Tom Veiga cita episódios de agressão de Cibele Hermínio ao apresentador. Nesse caso, se você leu e entendeu da mesma maneira que eu, ela teria agredido o Tom Veiga, né? Os filhos do apresentador alegam que ele demorou a modificar o testamento antes de sua morte, pois estava adotando medidas de segurança contra a ex-companheira. Gente, isso é muito sério, essa informação é muito séria, tá? Eu vou trazer pra você mais informações aqui, imagens dessa mulher aí, que seria a esposa do Tom Veiga. Cadê? Aqui, ó, foto da mulher lá, da ex-mulher de Tom Veiga, Cibele Hermínio. A família do saudoso intérprete do Louro José, que morreu em novembro do ano passado, acionou judicialmente a ex-mulher do apresentador, Cibele Hermínio, para inclusive retirá-la como herdeira do testamento do artista. Os familiares acusam Cibele de ter contribuído para uma turbulenta separação do casal. Apenas 8 meses após se casarem, o casal colocou um ponto final na união, em meio a um episódio de agressão no dia 4 de setembro, quando, segundo parentes, Tom teria fugido de sua então mulher, que corria atrás dele com uma garrafa quebrada nas mãos após uma série de agressões que resultou em escoriações pelo corpo do artista. O apresentador teria saído correndo de casa após conseguir escapar pela garagem e ido se abrigar na casa do amigo e apresentador André Marques, depois de sair desesperado pelo condomínio descalço, sem camisa, sem dinheiro e sem documentos. Essa informação tá na coluna da Fábia. A família também alega que Tom ficou privado de ter acesso aos seus bens por um mês, pois Cibele se recusava a deixar o imóvel dele enquanto não fosse definida uma compensação financeira em seu favor. Após finalmente conseguir retornar para casa, mas já sem a presença de Cibele, Tom ordenou que a entrada dela no condomínio fosse proibida e ainda instalou câmeras de segurança por toda a residência. Os parentes dizem que o processo de instalação dos equipamentos de vigilância motivaram o atraso de Tom para ir ao cartório revogar o testamento, o que ele teria deixado para fazer somente na semana seguinte. Mas neste meio tempo, um AVC hemorrágico tirou a vida de Tom Veiga de forma súbita e acabou assim prevalecendo o Antigo Testamento, que inclui a ex como herdeira da metade dos bens. Cibele é considerada pela família de Tom Veiga como herdeira indigna, mulher agressiva e ameaçadora, e por isso os filhos do apresentador pedem a anulação do testamento deixado pelo artista, afirmando inclusive que Tom teria expressado seu desejo de tirar a ex do documento aos amigos André Marques, Joilson Lopes e para o próprio tabelião de notas do 27º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Além do processo de anulação do testamento, outras 2 ações também tramitam na justiça: a da execução do testamento e a do inventário deste testamento. É impressionante. E olha só, acaba de sair uma informação urgente envolvendo ainda essa história do Tom Veiga, que chega aqui pra gente na tela do Bora Comentar, e desse casamento conturbado que ele teve com essa mulher agressiva, pelo que a gente tá vendo aqui, né, nas informações, que vem direto da coluna do Léo Dias. Olha só, tá no Metrópolis agora pra você, na tela do Bora Comentar, ao vivo, exclusivo. Empregada de Tom Veiga diz que ator revelou agressão de esposa. Ela tentou me matar. O relato de Joseneide de Cássia Santos
da Silva, que foi empregada de Tom Veiga por 1 ano e meio, está registrado no cartório do Rio de Janeiro. Um depoimento bombástico feito pela empregada de Tom Veiga, o ator que interpretava Louro José, revela fatos até então desconhecidos sobre o relacionamento conturbado do artista com a ex-esposa Cibele Hermínio. A coluna Léo Dias teve acesso com exclusividade à íntegra do relato da funcionária, que inclui ciúmes, agressões físicas, verbais e o medo de Tom Veiga, o medo que ele tinha de morrer. Josenide de Cássia Santos Silva trabalhou na casa do ator por 1 ano e meio. O depoimento dela foi registrado no 15º Serviço Notorial da Barra da Tijuca no dia 4 de dezembro de 2020. 33 dias após Tom ser achado morto. Joseneide estava acompanhada do advogado Gustavo Santos de Almeida, que representa os filhos do artista na ação em que pedem a anulação do testamento do pai. Conforme revelou a coluna Léo Dias nesta terça-feira, a família do intérprete de Louro José pensa em mandar exumar o corpo, pois suspeitam que o verdadeiro motivo de sua morte seria envenenamento, segundo pessoas próximas a Tom Veiga. A empregada disse ao cartório que tinha relação de muito carinho e admiração com o patrão. Segundo ela, Tom a via como uma pessoa de grande confiança, inclusive confidenciando assuntos da sua vida pessoal. De acordo com o depoimento de Joseneide, Cibele era uma pessoa muito ciumenta, e essa característica era um motivo para brigas constantes dentro da residência do casal. Joseneide revelou uma situação de desentendimento que teria presenciado no dia 4 de setembro de 2020. A funcionária disse que Tom Veiga lhe contou sobre uma surra que teria levado de Cibele naquele dia. Conforme a descrição da empregada, o patrão detalhou que Cibele o agrediu fisicamente e partiu para cima dele com uma garrafa de vinho quebrada, momento em que ele teve medo de morrer e decidiu fugir de casa, vestindo apenas um short e sem documentos. O trecho da empregada está transcrito nessa matéria do Léo Dias no Metrópolis e tá aqui, ó, completo para você poder ver, inclusive, esse relato. A empregada disse que ficou assustada com a fala de Cibele e preocupada com Tom. Conforme o relato registrado em cartório, Josenide perguntou à patroa se o artista a agrediu, mas Cibele teria negado. Logo depois teve contato com Tom, que teria lhe revelado a surra que levou da então esposa. E aí também tem todo o trecho, gente, que é bem extenso, tá? Em que ela conta toda a história de agressão, inclusive com palavrões. Josenide disse que Cibele deixou a casa na semana depois da briga, em setembro, e Tom pediu para que a empregada chamasse um chaveiro para trocar todas as fechaduras da residência. Ele teria tomado as medidas para evitar o retorno da mulher, incluindo a comunicação ao condomínio de que Cibele não estava mais autorizada a entrar no local onde ele morava. Depois do episódio, sóbrio, relatado pela empregada, sombrio relatado pela empregada, Josenide contou que via o patrão inseguro e frequentemente Tom a pedia para que dormisse na casa porque ele tinha medo de ficar sozinho. O ator instalou câmeras por toda a residência com medo de Cibele aparecer novamente. Segundo a empregada, todas as vezes que Tom falava, né, sobre o que aconteceu no dia 4 de setembro de 2020, ele dizia repetidamente: Cibele, tentou me matar. Ela tentou me matar. Ela ficou um monstro e eu uma formiguinha. Se eu não saísse, ela ia acabar com a minha vida. Do jeito que ela estava descontrolada, a vontade dela era de acabar com a minha vida. Josenide termina seu depoimento afirmando que Tom passou a viver à base de calmantes e sempre dizia que estava com maus pressentimentos. Aí aqui, gente, olha, tem a íntegra completa desse depoimento aí. Olha só, é gigantesco a íntegra do depoimento, né? E aí, obviamente, tem aqui um entenda também que explica, né, a trajetória do Tom Veiga, inclusive quando ele começou a se relacionar, e também essa história da morte dele, que aconteceu no dia 1º de novembro, que foi quando ele foi encontrado morto. Ele que tinha 47 anos, muito novo, né, acabou sofrendo, portanto, tudo isso que aconteceu com ele. É impressionante esse relato, portanto, que trouxe aí a ex-empregada do Tom Veiga a respeito de toda essa repercussão aí que a gente tem a respeito dessa história, certo? Mais informações, a repercussão, o que tiver desse caso, a gente traz pra você aqui na tela do Bora Comentar. Então, se você ainda não tá inscrito, aproveita pra se inscrever, deixa o seu like, ele ajuda demais aqui na divulgação desse vídeo, que precisa muito do seu like, do seu comentário. É absurdo o que aconteceu e eu quero muito saber o que você tem a dizer a respeito disso, certo? A gente continua atento e acompanhando tudo o que acontece para te trazer novas informações na sequência. Lembrando que tem muito vídeo ainda para você acompanhar
aqui no Bora Comentar sobre Big Brother Brasil, sobre outros assuntos também, certo? Fique atento, a gente volta a qualquer momento aqui na tela do seu Bora Comentar.